Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniel Suzuki, sou estudante de zootecnia do segundo termo da UniOeste e eu tô aqui para explicar sobre o aquarismo, né, que foi o tema que eu escolhi, né, que eu vejo que é um tema de certa importância, né, porque eu vejo muita pouca gente demonstrando um certo interesse, né, pelo aquarismo. Eu vejo mais pesquisas, né, relacionadas à piscicultura, a uma avicultura, um bovino de corte, bovino de leite, entendeu? E eu acho que, tipo assim, o aquarismo como um todo, ele é um mercado que ele deveria ser mais valorizado, principalmente por questão da nossa fauna, né? Que ele ajuda a preservar a fauna brasileira, né? Também temos aqui no nosso país uma grande biodiversidade, né, de animais, né, que são já exportados para o mundo afora, principalmente para os berços, né, do aquarismo, que no caso é a Ásia, principalmente, Japão, China, Tailândia. E eu vejo que esse é olhando de um ponto de vista zootécnico, eu vejo que esse é um mercado que ele tem muito a ser explorado, principalmente em questões de tecnologia, genética, pesquisas, que é algo que eu vejo que está em falta. É algo que eu, principalmente quando eu fui desenvolver esse trabalho, existe muito pouco conteúdo voltado para a área do aquarismo como um todo, que é uma área que, como eu disse, tem potencial para quem se preocupa bastante com questão de imposto, ele é isento, né, de imposto, que já é uma vantagem alta, né? E basicamente ele não exige tanto, como eu posso assim dizer, ele não se exige tanto, como que é a palavra? Ele não existe, ele não demanda muito esforço, né? De certa forma, existem várias espécies, né? Espécies bem populares, né, no mercado, beta, por exemplo, libiste, tetraneon, por exemplo, acaradisco, acarabandeira, que são espécies que vivem por um considerável tempo, né? Tem o seu manejo reprodutivo de forma bem rápida, eles reproduzem de forma bem rápida. Aqui no meu aquário, por exemplo, tem o lebiche, né? E ele é uma espécie que, tipo, de mês em mês ele está criando, ele gera de 50 a 30 levinos por aí em média. E é um peixe que ele tem um valor agregado nele, né? Principalmente os iniciantes do aquarismo, eles acabam aproveitando muito bem esse tipo de peixe, por ele ser bonito, ele ser fácil de se criar. E ele ser um peixe pequeno, né? Então você pode ter vários deles no seu aquário, né? Ou seja, é um mercado que você consegue explorar tanto de forma como pequeno investidor, né? Ou você pode explorar ele como um grande investidor, né? Se você quiser ampliar, né, os seus negócios, trabalhar com linhagens mais apuradas, né? Ou trabalhar com os exóticos, né? Como é o caso da Arowana Superred, que é um peixe que ele pode chegar até seus R$ 216 mil, né? Se for converter. Porque são peixes que representam um status. E o Brasil, como um todo, ele tem um potencial muito grande para, principalmente questão de recursos hídricos, né, para gerar esse mercado, para movimentar. Tem toda a questão que o mercado do aquarismo como um todo ele não envolve necessariamente a criação de peixes, ele pode envolver a criação de plantas, né, para um aquário plantado, ele desenvolve aquapaisagismo, né, que é o ato de você criar uma paisagem, né, submersa, um ecossistema como um todo. Tem a criação de crustáceos, como camarões neocaridina, tem o mercado do marinho também, que são animais mais de oceano, né? E essa é a minha visão sobre o aquarismo como um todo. Ele é um mercado que, tipo assim, ele tem um potencial muito grande, mas pouca gente comenta sobre. É um mercado que eu vejo promissor, né? Como eu já disse várias vezes, reforço. Eu sempre fui apaixonado, né, por peixe. Desde a minha infância eu sempre tive aquário, sempre gostei, né? Sempre busquei, né, entender mais sobre, sempre pesquisei saber como uma espécie se comporta, como um animal, certo animal age no seu habitat natural, como é a reprodução dele. Isso é algo que eu vejo principalmente em parte de pesquisa, que nós deveríamos ter um incentivo maior, principalmente para quebrar questões relacionadas a mitos relacionados a esses animais. Por exemplo, existe uma espécie, né, o peixe beta, todo mundo acha que já ouviu falar dele, né, e todo mundo provavelmente em alguma fase teve ou vai ter um, né, porque é um peixe que tem um mito de ele vive dentro de um copo, que é um mito, né? Ele não vive, ele sobrevive, porque ele é um peixe que tem um órgão, né, especializado para respirar oxigênio atmosférico. Ele é um peixe resistente à amônia também, que é um composto muito tóxico para qualquer vida marinha. E é muito triste, né, ver que pessoas ainda elas passam, né, esse tipo de informação, mesmo sendo cientificamente provado que ele não sobrevive, né, nesses ambientes, ele aguenta por um certo período de tempo, e é por isso que muita gente perde o peixe de 6 meses,
2 anos no máximo, sendo que é um peixe que tem uma expectativa de vida de até 15 anos. Ou seja, falta uma questão muito grande de conhecimento, né, no aquarismo, né? Não só conhecimento de tempo, falta de tecnologia, né? Falta muitas coisas, né, atreladas ao aquarismo. Falta um incentivo também da população, do governo, como um todo, para crescer nessa área. É uma área que eu vejo particularmente para mim, trabalhando nela, eu pretendo transformar um sonho de infância meu, né, em algo rentável para mim no futuro. Eu pretendo trabalhar com isso, nem que seja só para gerar um dinheiro extra, né? Mas é algo que eu tenho um sonho, entendeu? Então, esses são os pontos que eu vim colocar, né? A questão que o aquarismo, ele não só como um todo é um mercado, ele também ajuda na sustentação do meio ambiente, ele ajuda na conscientização de espécies, né? Ele ajuda a preservar a fauna, a flora nativa, ele é um mercado que tem um incentivo, de certa forma, um incentivo bom, né? Ele é isento de imposto, ele não tem tanta competitividade, ele tem vários nichos para ser explorados, né? Você não precisa ficar necessariamente vendendo peixe ou um tipo só de peixe, né? Você pode explorar muitas áreas e, como um todo, na área de pesquisa, eu também acho que ele precisa de uma atenção maior. Esse é meu vídeo explicando sobre o meu tema e o porquê de eu ter escolhido ele. Espero que tenha ficado bem claro o que eu transmiti, né, esse conhecimento. E um bom dia a todos.